Você, meu querido aluno, chegou nesse vídeo de paraquedas porque você tem dificuldade em química e o YouTube te indicou esse vídeo? Bom, você está no local certo. Sejam bem-vindos, meus queridos. Beleza pura? Professor Diego aqui na área para mais um vídeo da nossa série Química em Questões. Você que é novo por aqui, se inscreva no canal, porque esse é um canal de química voltado para quem tem dificuldade com essa matéria. Se esse for o seu caso, você está no lugar certo. E deixa o like também para ajudar aí o trabalho do professor. Vamos valorizar o professor deixando o like nesse vídeo e também compartilhando, galera. Quando você pega esse vídeo e manda para os seus colegas, o YouTube entende, pô, esse cara tá gostando desse vídeo, então vamos mandar para mais gente. Você me ajuda crescendo e eu te ajudo sempre trazendo conteúdo da melhor qualidade. Beleza pura? Combinado? Trato feito? Vamos que vamos. Galera, a questão que eu quero resolver hoje com vocês, ela é da FAMERP de 2020. Vamos ler o enunciado aqui, que é uma questão que envolve eletrólise. A reação entre os íons alumínio, Al3+, e íons bicarbonato, que é o HCO3-, produz hidróxido de alumínio, utilizado como floculante no tratamento de água. O íon alumínio pode ser produzido por eletrólise aquosa com eletrodos ativos, em que um ânodo de alumínio sofre corrosão, liberando íons Al3+ para a formação do floculante. Letra A. Indique o número total de elétrons existentes em um íon Al3+. Escreva a fórmula do hidróxido de alumínio, dado o alumínio, o número atômico dele vale 13. Galera, se a questão ela falou para você que o número atômico do alumínio vale 13, a gente lembra que o número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, o alumínio tem 13 prótons e a carga dele 3+. 3+ significa que ele perdeu 3 elétrons, então o número de elétrons 3 unidades menor do que o número de prótons. Beleza pura? Então aí aquela química ultra mega power básica, não é? Número total de elétrons, está aí, 10 elétrons. Escreva a fórmula do hidróxido de alumínio. Quando a gente fala hidróxido de alumínio, galera, nós estamos falando do alumínio com carga 3+, e o hidróxido, que é a hidroxila, carga OH-. Toda base ela é um composto iônico. Quando a gente vai montar a fórmula de um composto iônico, a gente cruza as cargas do cátion e do ânion. Isso significa que a carga do cátion ela vai virar a quantidade de ânions que eu vou ter na fórmula e a carga do ânion vai virar em módulo a quantidade de cátions que eu vou ter na fórmula. Então, esse 1 da hidroxila, descendo para o alumínio, significa que eu vou ter aqui 1 alumínio, e esse 3+, que é a carga do alumínio, significa que eu vou ter, então, 3 hidroxilas. Como a hidroxila ela é um íon que tem mais de um átomo e mais de uma quantidade, mais de uma unidade, a gente coloca um parêntese. Então, a fórmula do hidróxido de alumínio, AlOH3, beleza? E a primeira resposta está aqui, quantidade total de elétrons que existe no cara, 10. Bom, professor, tranquila aí a letra A, né? Bom, letra A, de boa, suave na nave. Agora vamos ver a letra B. Considerando a constante de Faraday, ou Faraday, como você quiser pronunciar, igual a 96.500 Coulomb por mol, e que para a produção de íons Al3+ por eletrólise foi utilizada uma corrente elétrica de intensidade igual a 100 amperes, calcule a massa de alumínio produzida após 193 segundos. Muito bem, galera. Questão clássica da parte quantitativa de eletrólise. Professor, tem uma baita dificuldade nesse assunto. Nossa, falou em eletrólise, professor, não sei nem pilha eletrólise. Tá, vou fazer o seguinte, Primeiro card rolando aqui. Se não me falha a memória, 2 aulas de pilhas completaças para quem tem dificuldade, desde o básico, intermediário, vai lá e assiste. E outro card rolando aqui, já com uma playlist sobre eletrólise, tá? Então, se você não sabe nem para onde vai esse assunto, assiste lá que você vai entender. São os vídeos mais antigos do canal, mas mais antigos do canal, mas em termos de qualidade, tá top, garanto. Vamos lá. Primeiro passo.
Quando a questão ela me dá a intensidade da corrente elétrica e o tempo de duração da eletrólise, automaticamente nós usamos uma fórmula que é muito famosa na Química 2, que é a fórmula do Kitt. É a famosa fórmula do Kitt, Q igual a I vezes T. Professor, o que é esse tal de Kitt aí? Vamos lá. Esse Q, anote aí, ele é a carga elétrica que atravessa a solução, carga elétrica. A carga elétrica aqui, galera, para essa fórmula, é dada na unidade Coulomb. Coulomb ou Coulomb, tá? O I é a intensidade da corrente elétrica. Então, o I é a corrente elétrica. A corrente elétrica é dada na unidade ampere. E esse T é o tempo total que essa eletrólise está acontecendo, tá? Tempo em segundos, tá? Tudo aqui, sistema internacional. Então, tempo em segundos. Vocês perceberam que essa questão, ela deu para a gente a intensidade da corrente elétrica e ela deu o tempo. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é Kitt, não tenho o que pensar, tá? Então, Q é igual a I vezes o T. Qual é a corrente elétrica? 100 amperes. Aí você jogou o 100 aqui. Vezes o T, que é o tempo. Quanto é que é o tempo? 193. Quando você multiplicar esses dois, você vai ter a carga elétrica que está atravessando a solução, beleza? Nesse caso, 19.300 Coulomb. Essa é a carga elétrica que atravessa a solução. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá. Próximo passo. Você vai escrever a semi-reação de oxidação ou de redução. Depende de como a questão está te falando aí. Bom, a questão falou aqui no primeiro parágrafo do enunciado que o íon alumínio pode ser produzido. Então, tem que pensar na produção do Al3+, o íon. Ele é um produto. Em que um ânodo de alumínio sofre corrosão. Corrosão, galera, é sinônimo de oxidação. Se ele falou que um ânodo de alumínio sofre oxidação, oxidação é perda de elétrons. Então, eu vou pensar aqui que um alumínio sólido, uma barra de alumínio, sofreu oxidação, virando o íon Al3+, e obviamente se vira o íon Al3+, vai haver a liberação de 3 elétrons aí nessa oxidação, tá, gente? Oxidação, perda de elétrons. E você confirma também isso aqui na pergunta da letra B, que diz, ó, para a produção de íons Al3+. Então, produção, mas que confirma que o Al3+, ele é de fato um produto. Beleza, professor, entendi aí a reação de redução de oxidação. E agora, o que eu faço? Muito bem, galera. O que significa essa constante de Faraday? A constante de Faraday, isso aqui indica a carga elétrica de 1 mol de elétrons. Tanto que se vocês verem a unidade... Aliás, antes de eu falar da unidade, deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês. É incrível perceber, e eu como professor de química, minha missão neste planeta é mudar essa forma que os alunos têm de enxergar a química ou qualquer outra ciência. Existem muitos decorebas, vamos colocar assim entre aspas, decorebas, que na realidade o aluno ele nunca parou para entender ou não foi passado para ele o entendimento e ele acaba que ele decora. Então, tipo, o que é esse 96.500 Coulomb? Se você pega um aluno que ele sabe fazer a questão, mas ele meio que liga o modo automático, ele já exercitou tanto, né, que ele já liga o modo automático, ele nem pensa no que ele está fazendo. Não vejo nada de ruim nisso, tá? Só que aí vem uma questão analítica, vem uma questão que exige um entendimento, vem uma questão, Enem, que cobra o detalhe da vírgula, da entrelinha, e aí o camarada não consegue resolver. Por quê? Porque ele simplesmente se limitou a olhar o assunto assim. Tá? Então, abrindo um parêntese aqui, galera, nessa nossa resolução,
Tente sempre, dentro do possível, entender as coisas que você está fazendo e entender os porquês ou questionar se assim for possível. Eu garanto para vocês que química é muito mais entendimento do que decoreba. Certo? Beleza. Depois desse nosso momento Philosophication, o que significa esse 96.500 coulomb por mol? Leia aqui o que está escrito. 96.500 coulomb por mol. Coulomb é uma unidade de carga elétrica. Por mol significa por mol de elétrons. Então, a constante de Faraday, ela diz para mim qual é a carga elétrica de um mol de elétrons. Isso aqui significa que se eu pegar 1 mol de elétrons e calcular a carga elétrica desses elétrons todos aí, vai dar 96.500. Ah, professor, mas para que eu preciso entender isso aí que o senhor está me falando? Eu acho que não precisa não, professor. Precisa. Precisa por um motivo muito simples. Tá vendo esse 3 aqui, ó? Pois é, estequiometria. Tá vendo esse 1 que não aparece aqui, né? Tá vendo? Não tô vendo, professor. Agora você tá vendo, ó. É o número 1 aqui. Esse número 1, estequiometria. Isso aqui significa, galera, o seguinte, que para cada 1 mol de íons alumínio 3+, que você produz nessa eletrólise, você está produzindo também 3 mols de elétrons. Olha como faz sentido. Para cada 1 mol de alumínio 3+, que você está formando nessa reação, você está produzindo 3 mols de elétrons, certo? Qual que é a pergunta da questão? Ó, calcule a massa de alumínio. Opa, ele me pediu massa. Então, se ele me pediu massa, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu escrever 1 mol de alumínio, eu vou escrever a massa de 1 mol de alumínio. Ih, professor, esse negócio de massa molar, não sei nem para onde vai. Ok, calma. Playlist rolando aqui, ó, completa de massa, mol. Você nunca entendeu o que é esse mol? Aliás, você às vezes até entendeu um pouquinho, mas teve que decorar ali para fazer os exercícios? Assiste lá essa playlist. Acabou o seu problema. 1 mol de alumínio. 1 mol de alumínio, de acordo com a própria questão aqui, ó, a massa, esse 27 que ele deu, certamente seria a massa. Então, 1 mol de alumínio são 27 gramas. Professor, mas para que o senhor está escrevendo massa? Porque a questão quer que eu calcule massa. Então, para cada 27 gramas de alumínio que é produzido, a nossa reação ela formou 3 mols de elétrons. Lembram dos 3 mols de elétrons? Pois é. Só que vocês lembram aqui em cima que a carga de 1 mol de elétrons é 96.500 coulomb. Ora, 1 mol de elétrons, aqui são 3 mols de elétrons, então seria 3 vezes 96.500 coulomb. São 3 mols, 3 vezes a carga elétrica referente a 1 mol. Essa é a primeira linha da sua regra de 3. Agora, qual é a pergunta da questão? Calcule a massa de alumínio. Então, olha onde vem o X, embaixo da massa do alumínio. Calcule a massa de alumínio e qual é a carga elétrica que atravessou a solução? Agora você entende porque nós fizemos aqui no começo o cálculo do kit. Para achar a carga elétrica que atravessa a solução, 19.300 coulomb. Essa é a carga que foi usada nessa eletrólise. O que eu vou fazer aqui, galerinha? Vou colocar aqui, ó, ou 19.300 coulomb. Assim, acabou a química da questão. O resto aqui, meus queridos, é continhas. Vamos lá. Esse X ficaria 27 vezes 19.300, tá? Aliás, a gente pode até colocar as unidades. Vamos colocar as unidades, fica bonito na foto, hein? 27 gramas vezes 19.300 coulomb dividido por 3 vezes 96.500 coulomb. Essa é a armação da nossa continha. Vamos agora para a parte matemática, então, do nosso probleminha. Vamos lá. Bom,
Vou fazer algumas simplificações aqui, ó. Primeiro, os cortes óbvios. Coulomb, corta com Coulomb. Legal? 19.300 eu posso simplificar com 96.500. Aqui embaixo sobra 5, tá, galera? Então, 19.300 dividido por 19.300 aqui em cima sobrou 1. E aqui embaixo, 96.500 dividido por 19.300 vai dar 5. Tranquilo? Posso simplificar também aqui, ó, o 27 com o 3, porque 9 vezes 3 é 27, tá? Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. E acaba que no final das contas, galera, a gente vai ter 9 dividido por 5, que isso vai dar no final 1,8. 1,8, o que sobrou aqui em cima? A unidade gramas. Essa é a massa de alumínio 3+, que você formou na reação. Portanto, a resposta final aí da nossa questão. Beleza pura, meus queridos? Vou finalizando este vídeo por aqui, ó. Logo mais, amanhã, volto aqui com vocês para a gente dar sequência à nossa playlist Química em Questões. Galera, mais uma vez, ó, deixa o like aí, vai, ajuda o professor, faça alguma coisa pela educação do Brasil, deixa o like, ajuda o professor Diego. Show de bola, combinado? Vou ficando por aqui, galera. Logo mais a gente volta, ó. Tem muita questão boa que ainda vai vir. Fica ligado e compartilha isso com os amigos, beleza? Abraço, gente. Valeu!